Olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de perguntas e respostas que já tem quase um ano que a gente não responde perguntas que vocês fazem pra gente, geralmente no Instagram. E hoje eu estou aqui com a Carol Cardoso, que também é integrante do Introvertendo, que vai responder junto comigo algumas perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram, não é, Carol? Isso mesmo, Thiago. Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos, sou arquiteta, também integrante do Introvertendo, como o Thiago falou, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês aqui no YouTube. Certo. E sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Literalmente, a autista perguntou: vocês usam fila preferencial? Como é isso para vocês? No meu caso, eu quase não faço uso de fila preferencial, usava até mais antes da pandemia. Mas hoje em dia eu quase não faço uso porque eu quase não saio de casa mesmo. Mas às vezes, quando o ambiente está muito cheio, quando é um supermercado, às vezes lotérica, né, eu fazia uso de fila preferencial e era tranquilo, para falar a verdade, porque em Goiás, né, que era onde eu morava, já tinha carteira de autista desde 2018. Então não tinha nenhum tipo de transtorno, dor de cabeça, maus olhares. Também, particularmente, eu não prestava muito atenção nisso. Então, eu faço uso de filas preferenciais, principalmente em lugares em que tem bastante gente, que tem um número grande de pessoas, por exemplo, supermercados, aeroportos e consultórios médicos, clínicas, em que existe uma espera longa e que geralmente eu tenho dificuldade para permanecer por muito tempo nesses espaços sem ter uma carga grande de estresse. E eu também nunca tive nenhum problema em relação a isso, porque eu também tenho a carteirinha de autista desde que eu fui diagnosticada. Então, de qualquer forma, se em algum momento da minha vida eu tiver algum conflito em relação a isso, se alguém quiser tirar satisfação, que eu tô na fila preferencial, eu acho que eu não vou ter problema justamente porque eu já tenho a carteirinha. A próxima pergunta é de Lip Sense. Como fazer entender as pessoas que autistas também podem fazer coisas como piadas, adoro, e ter relacionamentos amorosos, assim mesmo, no plural? Bom, eu acho que uma boa estratégia para esse tipo de pergunta ou questionamento de que autistas não podem fazer piadas, ter algum senso de humor ou ter relacionamentos amorosos é perguntar se essa pessoa conhece de fato os critérios diagnósticos para autismo, porque se a pessoa conhecer, ela vai saber que não existe nenhum critério que diga que para ser considerado autista você não pode fazer piadas e não pode ter relacionamentos amorosos. Eu conheço muitos autistas e a maior parte deles tem um bom senso de humor. Pode ser um senso de humor um pouco diferente, mas não necessariamente isso pode dizer que eles não sabem fazer piadas. Muitos sabem fazer piadas, inclusive as pessoas que são mais próximas de mim acham que eu sou engraçada, algo que as pessoas que não são próximas de mim podem discordar muito, mas esse tipo de pergunta mostra que a pessoa ou não tem proximidade com autistas, ou tem proximidade com muito poucos e não tem um entendimento sobre o que significa ser autista e quais são as características desse transtorno. E agora eu vou trazer mais uma pergunta, vem da Cristina _de_1977. Ela diz o seguinte: tenho uma filha autista e ela não aceita ser autista e odeia quando tento ajudá-la. Vocês podem me dar dicas de ajudar sem parecer forçado? Ela tem 11 anos, é muito inteligente, mas habilidades sociais zero. Me ajudem, por favor. É um pouco difícil, na verdade, dar uma ajuda direcionada, porque, primeiro, a gente só tem como ajudar se a gente sabe exatamente qual é o problema, né? Você fala que ela não se aceita enquanto autista, mas às vezes o que ela precisa não são questões diretamente relacionadas à aceitação do autismo, né? Então fica um pouco difícil aqui saber como dar uma dica. Outra coisa também que é importante levar em consideração é que a pré-adolescência ali, né? 11 anos acho que já pode ser considerado pré-adolescência. É um período difícil da vida, né? Então acho que tem coisas que só o tempo, assim, para ajudar. Eu acho que talvez você pode, se ela tem algum acompanhamento profissional, conversar isso com o profissional de forma que isso venha a ser trabalhado nela, né? Então, acho que é isso. Agora, objetivamente, eu não consigo dar nenhuma dica, né? Até porque, no meu caso, foi um diagnóstico tardio. A Leal Soares pergunta: quais as adaptações que mais ajudaram a melhorar a qualidade de vida depois do diagnóstico?
Acho que a principal diferença na minha vida depois do diagnóstico foi simplesmente o fato de poder comunicar para as pessoas o meu funcionamento e que eu sou autista. Principalmente em casos em que eu não dou conta de uma demanda, quando eu preciso de ajuda, por exemplo, para resolver coisas da minha faculdade, eu posso comunicar que eu sou autista e essa pessoa não vai agir como se eu não soubesse me comunicar simplesmente porque por algum outro motivo que não seja a minha condição. Então, acaba exigindo da outra parte uma compreensão maior sobre o que eu preciso. Outra adaptação muito importante foi da minha rotina. Eu pude gerenciar melhor as minhas atividades de uma forma que eu não tivesse sobrecarga ou que eu diminuísse ao máximo a sobrecarga de interação social, de sobrecarga sensorial e outros tipos. Porque antes isso acontecia sem que eu percebesse e agora com as minhas terapias eu pude aprender a discriminar quais são os momentos, quais são os estímulos que me fazem ficar mais perturbada durante um longo período de tempo. E eu posso prevenir essas situações. Isso sem falar em adaptações comunicativas, porque agora eu posso pedir para as pessoas serem mais objetivas quando me dão alguma instrução ou quando simplesmente querem se comunicar comigo e falam de uma forma que eu não entendo. Eu posso pedir para que ela seja mais objetiva, explicar o motivo e as pessoas podem se dispor a compreender melhor como que funciona a minha comunicação. E temos uma pergunta do Sensei Daniel, que é o seguinte: como lidar quando familiares desconsideram o diagnóstico achando que estamos fugindo de atingir os mesmos graus de rendimento que eles e de empregadores achando que queremos benefícios e conforto ao invés de adaptação? Então, Daniel, a gente tem duas questões aí na sua pergunta. Primeiro, uma questão de aceitação familiar, outra coisa de aceitação do trabalho. E são patamares completamente diferentes. Sobre familiares, a primeira grande pergunta é: você precisa da aprovação dos seus familiares? Eu sei que o acolhimento familiar é muito importante para algumas pessoas, mas muitas vezes a impressão que me dá, não só na comunidade do autismo, mas na vida social em geral, é que a gente tende a superestimar a aceitação dos familiares em relação a qualquer tema, né? Seja em relação à deficiência, seja em relação a uma característica individual. E aí eu fico realmente, assim, talvez sugerindo para você pensar nisso. Eles necessariamente precisam lidar com a sua questão do diagnóstico. Eu falo no sentido de conversar mais frequentemente sobre isso. Se você não vê uma abertura por parte deles, talvez seja melhor você desconsiderar isso, porque, enfim, você vai estar, como diz aquela expressão, dando murro em ponta de faca, entende? Então, acho que isso é contraproducente, isso vai te fazer mal, na verdade, né? E os outros vão continuar da mesma forma. Às vezes, para a harmonia no ambiente familiar é importante, né, as questões do autismo. Então, eu entendo que essas questões, né, como aceitação familiar, são questões de tempo, das pessoas processarem o diagnóstico e tal. A gente entende que quando a gente fala de diagnóstico na vida adulta, né, diagnóstico tardio de autismo, geralmente, muitas vezes, ele vem carregado de um certo alívio, de um certo entendimento do próprio indivíduo. Mas também existe uma outra faceta do diagnóstico de autismo, e isso principalmente no contexto da família, que é um processo de luto, entre aspas, né, de não entendimento, de assimilação. Então, muitas vezes, nas famílias, é esse momento assim de negação, né? Mas esse momento de negação, ele não é para sempre também, né? Ele é temporário. Sobre a questão de profissionais, aí a gente vai para uma outra questão. Por quê? Porque autistas são pessoas com deficiência e, por lei, necessitam de adaptações. Mas a gente sabe que o mercado de trabalho não necessariamente ele é receptivo, ele é inclusivo, né? Existem realmente alguns desafios no ambiente de trabalho. Se a gente considerar, por exemplo, atividades de gestão, algumas coisas que envolvem pessoas, isso pode ser realmente complicado para algumas pessoas autistas. Nesse sentido, eu não saberia exatamente como te dar algum tipo de orientação, no sentido de que, se você está passando por um processo seletivo de uma empresa e essa empresa já não se mostra aberta, né, a lidar com a questão da deficiência, isso indica que talvez não seja um lugar bom de trabalhar, né? Mas muitas vezes a gente precisa de dinheiro, o tempo não espera, a gente precisa encontrar um lugar de trabalho, então isso realmente é bastante desafiador. E aí, em certos momentos, para uma pessoa que já está empregada, que necessita de adaptações, né, que tem uma certa estabilidade dentro do ambiente de trabalho e não vê abertura, aí a coisa fica realmente um pouco mais complexa. E em alguns casos, eu sei, né, dentro da comunidade do autismo, envolve até a justiça.
A próxima pergunta é de Fresa Júlia, que diz: sou mãe de autista. Como vocês aprenderam a falar e com qual idade? Tanto eu quanto boa parte dos integrantes do Introvertendo não tiveram atraso na fala, então a minha fala surgiu dentro do tempo esperado para pessoas de desenvolvimento típico. Então eu não sei se eu posso ajudar no seu caso específico, caso o seu filho ou filha tenha tido atraso na fala. A minha mãe diz, inclusive, que a minha fala foi precoce e que eu aprendi a me comunicar, que eu aprendi a falar de uma forma mais articulada um pouco mais cedo do que as outras crianças que ela observa, já que ela é enfermeira. Então, realmente, quanto a déficit de linguagem, eu não posso dizer muito sobre a minha experiência que possa ajudar outros autistas que tenham esse comprometimento desde os primeiros anos da infância. O Gabs _ disse: sou gay e deficiente visual. Encontrei o podcast de vocês ontem no Spotify. Para quem não ouve o Introvertendo, nós somos um podcast. Nosso material principal tá nas plataformas digitais como Spotify. E aí ele diz: aprendendo muito e me divertindo também. O Thiago tem Instagram? Só achei o da Carol. Então, eu tenho Instagram, mas eu quase nunca uso. Algumas pessoas até me procuram pelo Instagram, mas... enfim, se vocês querem ver publicações recorrentes, essas coisas, definitivamente não é lá que vocês vão encontrar, porque o meu Instagram ele é pessoal, então eu não publico muita coisa, não gosto muito do Instagram, para ser bastante sincero. Mas quem quiser acompanhar coisas que eu disser fora, né, do podcast, eu tenho um Twitter, que é @o Thiago Abreu, né, tudo junto, meu nome não tem H, e aí vocês podem me encontrar por lá. O link também vai estar aqui na descrição, onde vocês podem me encontrar. É bem mais sucesso do que no Instagram. Talvez um dia eu comece a usar o Instagram com mais frequência, mas esse dia definitivamente não é hoje. Fernanda Zargbra pergunta: quero saber sobre o uso de abafador e quais terapias de fato auxiliam vocês a se compreenderem melhor. Bom, eu nunca usei nenhum abafador específico para autismo, daqueles mais sofisticados. O único abafador que eu usei foi aquele usado por pessoas que trabalham em aeroportos, que são aqueles intra-auriculares, geralmente feitos de silicone e que tem um formato que ajuda a ter uma maior aderência no ouvido. E esses geralmente suprem a minha necessidade. Eu consigo permanecer nos lugares por mais tempo, sem ter muita perturbação. Claro que nem em todos os ambientes, se tiver muita música, principalmente festas de família e esse tipo de coisa, eu não consigo. E esses me auxiliam muito, principalmente quando eu preciso fazer viagens longas ou passar muito tempo num lugar que eu sei que vai ser estressante, como num banco, por exemplo. Então, por enquanto, eu só posso falar sobre esse tipo de abafador. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter esses mais sofisticados, mas ainda não consegui. Então, se em algum momento eu tiver alguma resenha sobre esses abafadores, eu posso falar. Quanto às terapias, a terapia que eu faço hoje em dia é a terapia cognitivo-comportamental, de forma individual com a minha psicóloga, que me acompanha desde meu diagnóstico. Inclusive, foi a pessoa que sugeriu a hipótese de autismo. E também, junto com isso, eu faço uma terapia de grupo, que geralmente é para estimulação de habilidades sociais, desenvolvimento dessas habilidades. E essa terapia ela não é específica para autistas. A gente tem no nosso grupo pessoas que não são autistas e que têm outros transtornos, mas tem me ajudado bastante a encontrar um lugar de acolhimento, principalmente porque eu estou na fase adulta. Desde o meu diagnóstico eu já era adulta, então as minhas terapias atualmente são para aquisição de habilidades sociais específicas para as minhas situações, para os meus enfrentamentos diários, e também para eu ter um ambiente que eu possa me dessensibilizar quanto aos estímulos do ambiente e outros tipos de necessidades que eu venho descobrindo ao longo desse tempo. Quanto ao ambiente escolar, não sei exatamente do que você está falando, se tem a ver com a questão do ruído. Eu tinha bastante dificuldade de permanecer na sala, mas eu conseguia. Eu geralmente precisava sair bastante, principalmente na faculdade, quando a gente já tem mais autonomia e já pode abandonar a sala no momento que a gente quiser. Não é como
na escola, que a gente precisa pedir permissão sempre, mas eu consegui resolver essa questão tentando manter a atenção no meu caderno. Então, eu tento abafar os estímulos da melhor forma que eu posso para tentar me concentrar no conteúdo que está sendo passado. Eu sempre desenho muito no meu caderno para tentar me distrair de todo o ambiente e, por enquanto, é assim que funciona. Geralmente, eu preciso explicar para as pessoas à minha volta que eu faço isso não porque eu estou desatenta, mas que eu faço isso para que seja possível manter a minha atenção naquele lugar. Luciene Cabral 21 perguntou: gostaria de saber mais sobre a disfunção executiva. Quais os impactos na vida de vocês? Que estratégias ajudaram e ajudam vocês? Para ser bem sincero, Luciene, disfunção executiva não é uma coisa que faz parte da minha vivência com autismo. Eu sei que é uma minoria em relação à parte dos autistas adultos, mas não é um tema que eu tenho tanto contato. Nós não temos um episódio do Introvertendo ainda sobre disfunção executiva, mas nós temos planos de produzir um para 2022. Então, vou ficar devendo essa resposta, mas vai rolar episódio futuro no Introvertendo sobre disfunção executiva e de como isso impacta na vida de alguns autistas adultos. A próxima pergunta é de Amanda Yassuda. Como o autismo pode acarretar prejuízos no ambiente profissional e na execução de atividades? O que pode ajudar o autista a se desenvolver de forma a realizar seu trabalho a contento? Sinceramente, eu gostaria muito de saber como responder essa pergunta, porque isso ia me ajudar muito na minha vida profissional. Como eu vou me formar agora em arquitetura, eu estou me formando, e eu devo ingressar no mercado de trabalho em breve, eu preciso aprender sobre como me portar na vida profissional. Então, eu também estou nesse processo de descoberta desse âmbito. O que eu tenho percebido é que não ter uma agenda muito regular ou atividades fixas para fazer me prejudica bastante. Então, preciso ter uma regularidade, uma previsão de todas as atividades que eu venho a desempenhar. E muitas vezes no ambiente profissional acontecem muitos imprevistos, novas demandas, coisas que precisam ser feitas e que não foram previstas anteriormente. Então, isso quebra o fluxo e acaba atrapalhando esse processo e comprometendo o desempenho profissional de fato dessa pessoa. Então, é muito importante que o supervisor tenha ciência que aquela pessoa é autista. É muito importante deixar claro para que as duas partes estejam satisfeitas, porque às vezes acontece de não ser comunicado que existe essa dificuldade e isso pode gerar problemas muito maiores, porque o nosso desempenho pode ser lido como falta de interesse, incompetência mesmo, e isso pode gerar muitos problemas, inclusive uma demissão. Uma das minhas principais dificuldades é de entender as instruções quando elas não são objetivas e em poucos passos. Geralmente as pessoas dão instruções muito longas e isso acaba me atrapalhando, eu não consigo começar, eu não consigo discriminar as informações de uma forma que me permita começar as atividades. Então, da feita que eu começo, eu posso conseguir desempenhar minha atividade, meu trabalho, mas eu preciso que isso tenha sido muito bem explicado. Eu acho que uma forma importante de se portar, de conseguir aproveitar muito bem esse ambiente é respeitar as suas particularidades e não achar que isso é uma coisa grande demais e que torne essa pessoa inferior aos outros funcionários, porque isso não é verdade, porque quando a gente tem as devidas adaptações, a gente tem a capacidade de ter um desempenho muito bom, inclusive equiparável ou talvez até melhor do que os outros funcionários, não no sentido de que o autismo nos torna melhores em desempenhar certas funções, mas que quando a gente tem as nossas dificuldades solucionadas ou direcionadas da melhor forma possível, a gente tem sim a capacidade de ter um bom desempenho no ambiente de trabalho. É possível também comunicar para o profissional que acompanha essa pessoa. No caso, eu sempre converso com a minha psicóloga sobre questões específicas de trabalho que eu tenho dificuldade. Então, junto com ela, a gente decide qual é a melhor abordagem para aquele caso específico. Então, é muito importante que isso seja uma pauta dentro das terapias das pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho. Uma pessoa que não quis se identificar mandou uma mensagem privadamente em relação a esse post, então também vamos responder a pergunta dele. Ele diz o seguinte:
Queridos, sou fã e seguidor de vocês faz tempo. Tenho um filho de 14 anos, autista leve, que não sabe do diagnóstico e que está enfrentando momentos difíceis na adolescência. Eu e minha esposa achamos que compartilhar com ele o diagnóstico pode favorecer a busca conjunta de caminhos de futuro melhores e com menos conflito. Porém, tanto a terapeuta dele quanto a psiquiatra acham que ele não está preparado. Como saber se a pessoa está preparada para receber o diagnóstico? Valeu! É uma pergunta muito difícil porque eu não conheço seu filho, não sei, né, qual o repertório dele da vida em relação às características do autismo, enfim, é um pouco difícil. Agora, sobre a pergunta mais geral, como saber se a pessoa é preparada para o diagnóstico? Eu acho que, em tese, quando se fala de diagnóstico tardio de autismo, a pessoa nunca está preparada, na verdade, né? O diagnóstico, ele casa talvez com o momento da vida que ele estiver passando, né? O que eu sugeriria, talvez, nesse contexto, não é introduzir o tema do nada. Tipo, você é autista, né? Eu acho que seria uma forma bem esquisita, na verdade. Mas talvez algumas pistas podem ser deixadas, né? De falar das características do autismo de uma forma secundária, de uma forma dissolvida no dia a dia. Perguntar para ele em que aspectos ele se identifica com características do autismo, mas sem falar diretamente sobre o autismo, né? Então, por exemplo, vamos falar da dificuldade de interação social. Então, tentar investigar com ele em que ponto essa dificuldade de interação social, que é o critério diagnóstico do autismo, se manifesta na vida dele, o interesse restrito, a dificuldade com mudanças de rotina. Então, talvez nesse sentido, né? Agora, saber mesmo de fundo, a partir da personalidade dele, do modo dele de agir com novas informações e etc., de quando vai estar preparado ou não, aí tudo depende dele, né? E aí não me vale também fazer um juízo de valor sobre a profissional que atende ele, né, no caso, porque vai ter uma pessoa que vai ter um pouco mais de contexto, mas também tem psicólogos que têm, assim, muito receio de falar sobre um diagnóstico ou até mesmo de iniciar uma investigação junto com o paciente, com o psiquiatra, neurologista, né? Aquele discurso de não vamos rotular, né? Que isso, na verdade, é um grande problema, né? Isso deve ser realmente bastante evitado. Então, pessoal, essas foram as perguntas dessa vez. Queria agradecer muito por vocês terem enviado ali no nosso Instagram. A gente promete fazer uma nova rodada de perguntas e respostas no futuro breve, não sei quando, né? Esse vídeo aqui saiu 1 ano depois da nossa última lista de perguntas e respostas, mas eu agradeço muito a audiência de vocês e em breve a gente volta. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, temos o nosso site que é introvertendo.com.br e o nosso podcast que você pode ouvir em todas as plataformas digitais e acompanhar semanalmente as nossas conversas e debates sobre autismo, certo? Então é isso, foi muito bom responder as perguntas de vocês e até mais.